E aí, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal L. Gustavo, Minha Escola de Robótica. Este canal é focado para ensinar você a desenvolver uma escola de robótica no seu bairro. Eu sou o professor Luiz Gustavo e eu sou aqui empreendedor de escola de robótica. Estou aqui para ajudar você, para ensinar você a desenvolver uma escola de robótica aí no teu bairro. E para ajudar você a fazer isso, ensinar você a fazer isso, não só no nosso canal do YouTube, mas eu estou promovendo um evento. Esse evento chamado Conferência das Escolas de Robótica com Arduino é um evento 100% online e 100% gratuito. Ele vai acontecer do dia 16 ao dia 22 de setembro e o objetivo dele é mostrar você o passo a passo para você desenvolver uma escola de robótica do zero, tá bom? Então, se você tem interesse em desenvolver uma escola de robótica do zero, você pode vir aqui na descrição do vídeo, acessar o link, colocar o teu melhor e-mail e depois entrar no nosso grupo do WhatsApp. No nosso grupo do WhatsApp, eu tenho aqui materiais, diversos e-books digitais no formato gratuito, inclusive esses livros, que vai contribuir para a tua jornada pedagógica na tua escola de robótica ou na escola que você seleciona, seja a escola pública ou escola privada, se você é professor. Vai contribuir para você, professor, ajudar e ensinar os seus alunos, tá bom? Nós estamos fazendo essa jornada de aquecimento para deixar você bem motivado, bem animado, bem aquecido para participar e assistir à nossa conferência das escolas de robótica. Então seja muito bem-vindo. Se você ainda não assistiu ou maratonou os outros 9 episódios, eu recomendo que você assista. Nós falamos aqui de assuntos que vão destravar você para você definitivamente começar a sua escola de robótica. Responda uma pergunta: por que você ainda não começou a desenvolver sua escola de robótica? Esses vídeos eles vão destravar. E nesse episódio 10 é mais um destrave. Muitos dizem assim: Gustavo, eu não vou fazer uma escola de robótica porque eu não tenho material pedagógico. Gustavo, e você que é professor de robótica, ou você que é professor e deseja ensinar robótica, você diz assim: eu não consigo ensinar robótica porque eu não tenho material pedagógico, Gustavo. Eu não tenho um passo a passo, um tutorial. E eu estou aqui para ensinar você. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Arduino, ele largamente hoje é utilizado por makers. E é muito massa. Eu comecei esse mundo assim. Mas para você ensinar, precisa de uma outra habilidade, que é a habilidade pedagógica. Não adianta você só saber fazer. Você tem que saber ensinar. Não adianta você só programar, você tem que saber ensinar programação. Não adianta saber para você a lógica de programação, você tem que ensinar os outros a pensar. Então é isso que me motivou a escrever esse livro. Seja professor de robótica com Arduino. Eu ensinei Arduino, microcontroladores, robótica, durante 6 anos e meio na escola técnica. Até hoje eu ensino na internet. E até hoje eu ensino na minha escola de robótica. Então eu ensino, eu vivo fazendo projetos com Arduino e vivo ensinando Arduino. E eu sei que uma coisa é você fazer. Por exemplo, eu tenho esse outro livro aqui, de Robótica com Inteligência Artificial. Os dois escritos por mim. Esse Robótica com Inteligência Artificial é um livro mais para makers, para você programar do básico ao avançado. Eu escrevi esse livro. Sendo que depois, para professores, eu escrevi esse outro aqui. É um material, é um tutorial da minha escola de robótica. Então, se você tiver interesse de aprender, fazer projeto com Arduino e aprender a ensinar os seus alunos, aqui é o canal correto. E é esse o tema do vídeo aí. Qual material pedagógico devo usar? Então, você quer abrir sua escola de robótica, você precisa seguir uma linha pedagógica. Uma escola precisa ter um direcionamento pedagógico. Uma escola não pode funcionar sem uma pedagogia, sem um norte, sem uma filosofia. Se você não tiver uma pedagogia, se os seus professores, ou se você for o professor, não tiver um passo a passo para ensinar para os seus alunos, vai ficar difícil. Porque você precisa fazer com que esse processo ele seja replicável. E quando você faz tudo da cabeça dos professores, dos alunos, tem professor que diz assim: ah, não, os alunos é quem decide como que vai ser a aula. Não é assim, não. Você precisa direcionar.
Pode até ter esse momento, mas precisa ser de forma proposital, porque isso faz parte da metodologia ativa, a sala de aula invertida. Não é? Eu sei de pedagogia, mas o professor precisa ser o orientador. Ele não pode deixar a sala virar uma bagunça. Então ele precisa ter um material pedagógico, ele precisa ter um direcionamento pedagógico. E para você fazer uma escola de robótica com Arduino, você precisa ter um direcionamento pedagógico. Então eu escrevi, um livro, Seja Professor de Robótica com Arduino. Então eu escrevi esse livro aqui. Então esse livro aqui, ele vai deixar as suas aulas mágicas, as suas aulas lúdicas, as suas aulas dinâmicas. Você vai fazer com que os seus alunos sejam interessados, motivados, participativos. Então realmente você vai engajar. E você pode usar esse material pedagógico na sua escola pública, se você for professor da rede estadual, municipal. Pode usar na escola técnica, pode usar na faculdade, pode usar no ensino médio, fundamental, no ensino infantil. Você pode utilizar essa pedagogia aqui, aonde você estiver lecionando essa disciplina de Arduino, de robótica com Arduino. Você pode dar aula na sua própria escola de robótica, como eu faço. Eu uso na minha própria escola de robótica. Então, se você dá uma olhadinha aí no meu canal do YouTube, no meu Instagram, então acompanha principalmente o Instagram, que você vai ver ali o dia a dia, né? Todas as semanas eu dando aula ali de Arduino, com equipes dinâmicas, então tá muito massa. Teve uma aula que eu disse assim, vamos terminar a aula, bora. E os alunos não queriam ir embora, já pensou? Não, professor, tô terminando aqui, eu termino a aula, vamos à próxima aula e você continua. É muito bom, né? É muito bom quando o aluno, ele quer estender a aula, que ele nem sente que a aula passou. Então é muito massa. É diferente de alguns professores, de algumas aulas, que quando o professor faz a chamada, o aluno já vai embora na hora. Por quê? Porque aquela aula é uma aula chata. Aquela aula é uma aula que não faz com que o aluno se engaje, não participe. Porque o professor simplesmente se acomodou no método que ele utiliza há muitos anos e ele não quer utilizar um material diferente. Por exemplo, aqui nesse livro que você vai ter acesso, se você fizer a sua inscrição e você entrar no grupo do WhatsApp, eu te dou esse livro digital gratuitamente. Então, eu conto aqui nesse livro que eu já fui chamado de péssimo professor. E depois pensando, eu era um péssimo professor. Mas depois que eu conheci o Arduino, que eu aprendi a usar o Arduino, que eu aprendi a ensinar. Mais importante, eu já tinha usado o Arduino. Quando eu saí da faculdade em 2015, eu usava o Arduino. Eu ganhei um concurso, só para você ter ideia, eu ganhei um concurso. Se você der um Google aí, concurso Casa Conectada 2015, você vai ver que eu ganhei um concurso. Fiz um projeto com outra placa, fiz um projeto com Arduino e ganhei em primeiro lugar lá em São Paulo. Concurso Casa Conectada 2015, promovido pela comunidade Embarcados. Ganhei um concurso, fiz vários projetos, mas eu era um maker, eu não era um professor. Então é diferente. Eu sabia muito fazer projeto, mas não sabia o que ensinar. Por isso que eu escrevi esse livro aqui. Esse livro aqui é um livro pedagógico. É um livro que tem projetos, tem exercício para os alunos, exercícios de Arduino. Então, o aluno faz um projeto, então ele implementa o exercício. Faz um projeto, implementa o exercício. Faz um projeto, implementa o exercício. Isso é ótimo. Não é? Então, o aluno, professor, eu posso fazer isso? Pode. Faça esses ajustes propostos no projeto. Mude o tempo do LED, mude a cor do LED. Então, existe uma pedagogia aí para que o aluno ele não simplesmente copie, mas que ele comece a estimular a criatividade dele. Então existe uma pedagogia aqui. Então, respondendo a pergunta do vídeo qual material pedagógico usar? Use o meu livro, Minha Pedagogia, Robótica com Arduino. Aqui, Robótica Educacional com Arduino. Use. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante, tanto a fazer projetos, quanto a ensinar. E os seus alunos, eles vão ser capazes de fazer. Porque assim, preste atenção. Qual é o benefício de você ter uma boa pedagogia, um bom material pedagógico? É que o aluno ele não fica dependente do professor. E eu falo isso aqui para encerrar. Um bom material pedagógico, o professor ele vira simplesmente um orientador, um guia turístico. Se você está implementando algo que todo mundo, professor isso, meu irmão, tua pedagogia está errada. Tua pedagogia não está eficiente. Errada não. Não está eficiente. Porque você precisa todo o tempo estar ali. E uma das funções do professor é fazer com que o aluno
ele ande com as próprias pernas. Se você é aquele tipo de professor que o aluno depende de tudo para você, que o aluno pergunta tudo para você, e terminou a disciplina, o aluno não conseguiu ser independente, você não cumpriu o seu papel como professor. Porque o seu papel como professor não é dar o peixe para o aluno, é ensiná-lo a pescar sozinho. Então você precisa saber fazer ele pescar com com as próprias ferramentas. Você precisa fazer com que o aluno ande com suas próprias pernas e não você a todo momento estar ali interferindo, tirando dúvidas. Não, você vai tirar muita dúvida no início, mas com a tua pedagogia, o aluno ele vai ganhando asas e vai ganhando independência, vai criando próprias pernas, e daqui a pouco ele está fazendo tudo sozinho, porque ele entendeu a pedagogia da coisa. Se você não tiver a pedagogia, vai ficar difícil o aluno entender. Poxa, qual é a pedagogia que esse professor usa? Aí toda vez ele vai ficar perguntando a você, porque você não deixou claro qual é o direcionamento pedagógico. Então eu deixei claro, deixei escrito ainda, aqui um livro lançado, está aqui escrito, e você tem a oportunidade de ter esse material pedagógico gratuitamente. Agora você precisa estar inscrito na conferência, você precisa entrar no nosso grupo do WhatsApp para você ter esse material aqui pedagógico, gratuito, no formato digital. Beleza? Gustavo, o formato físico, eu só vou falar na conferência, tá? É isso. Então espero que você tenha gostado do vídeo. Curta esse vídeo e se você ainda não está inscrito, inscreva-se na nossa conferência. Eu te espero no próximo episódio. Abraço.